Olá, meus queridos amigos, bom dia! Estamos novamente no Pétalas do Espiritismo para aprendermos com o Livro dos Espíritos. Seja sempre muito bem-vindo, querido amigo, querida amiga, ao nosso estudo diário. Estamos estudando sobre as leis morais, no capítulo 1, que fala sobre a lei divina ou natural. E estamos especialmente trabalhando, refletindo sobre o bem e o mal. Hoje, no questionamento 633, Kardec pergunta: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder em um guia seguro? E a espiritualidade nos responde: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz: basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Que maravilhosa resposta da espiritualidade, nos mostrando que Deus é tão maravilhoso e misericordioso que Ele traz, sim, em nós, na natureza, mecanismos que nos dizem exatamente o limite das nossas necessidades. Por isso Ele fala: quando tu te excedes na medida, seja no alimento, seja na bebida, seja em tudo na vida, tu sentes o reflexo daquele excesso. Com certeza, dores, mal-estares, dificuldades virão. Isso nada mais é do que a mão de Deus te mostrando: filho, já basta, não precisas te exceder em qualquer coisa, porque se assim fizeres, receberás o sofrimento. Precisarás da punição pelo sofrimento, não porque Deus deseje o teu sofrimento, mas, já que tu não obedeces o limite mostrado pela natureza e pelo teu próprio organismo, precisarás da dor. Precisaremos da dor para que ela seja aquele remédio amargo que nós não gostamos, mas que verdadeiramente nos cura e nos curará. Mas vamos ouvir então o Espírito Miramês conversar conosco exatamente sobre a regra áurea, essa regra divina que está aí na natureza, à nossa disposição para nos defender, para nos auxiliar no combate a todos os males. Então ele diz assim: a regra divina da vida está sempre pronta para nos defender de todos os males. No entanto, nós outros é que fechamos os olhos e interrompemos nossa audição, para não ver nem escutar. É nesse impasse que entra a dor, pois somente ela pode nos impedir de continuarmos nos caminhos de espinhos, cheio de ilusões passageiras. Nós já fomos programados por Deus, pela ciência divina que escapa ao raciocínio, para saber o que queremos e entender as nossas limitações. Quem não sabe o limite da bebida, mesmo que a água seja para todos um precioso líquido. Quem não sabe o limite da comida, mesmo que ela seja para as criaturas um motivo de vida física. Quem não reconhece o limite do bem vestir, os limites do sono, do lazer e mesmo do trabalho. Todos são dotados de sensibilidades para manter o próprio bem e equilíbrio da natureza divina e humana. São regras escritas por Deus na natureza e que todos percebem, porque no ser humano elas se encontram escritas na consciência, mostrando então aqui que a regra áurea de Deus está presente em tudo e em todos. Está presente em nós, na medida em que a sua lei está gravada na nossa consciência. Então, portanto, se nós escutarmos a nossa consciência, prestarmos atenção aos sinais, nós não nos equivocaremos e saberemos exatamente a diferença, o limite entre o bem e o mal.
E a natureza está aí também à nossa disposição, nos dando essa segurança, mostrando para nós que Deus realmente é misericordioso e bom, que Ele jamais, em momento algum, nos deixa ao desamparo. E nós temos todos os mecanismos necessários e que precisamos para o bem encaminhar. Mas é como Ele disse também aqui para nós. Nós é que muitas vezes fechamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, não queremos escutar. E aí realmente iremos e precisaremos encontrar a dor para que possamos voltar para o caminho correto. Continuando, ele diz, Miramês, quando comes com excesso, o aparelho digestivo avisa por muitos meios. E qual é o teu dever? Diminuir a carga de alimentos, pois se não o fizeres, sofrerá pela invigilância. Assim é tudo na vida. Deste modo, Deus está em toda parte, vigilante, para conservar a harmonia em toda a sua criação. A nossa parte, mesmo sendo pequena, é de nosso dever cuidar dela, para que possamos conquistar a paz, que é o caminho para a felicidade. Os ensinamentos dos Espíritos são claros, de modo que a própria razão responderá à realidade. As leis naturais traçam para os homens seus limites, de modo que eles possam viver em paz consigo mesmos. Quando eles persistem nos caminhos de desarmonias, certamente que eles serão punidos pelo seu desleixo e com a dor aumentam suas experiências. Ao voltar em outras vidas que se sucedem, a sua mente não precisará mais nem usar a razão para encontrar o certo. A intuição agirá, de modo a preservar o seu próprio equilíbrio. O modus vivendi está assegurado pelas experiências, fruto de muitos infortúnios e de muitas vestimentas carnais. Prestem atenção nesse parágrafo trazido pelo Espírito Miramês. Ele nos mostra e nos fala que nada é em vão e que todas as experiências reencarnatórias são aprendizado. Quando ele diz que, em função dos nossos erros numa vida e, consequentemente, da dor, do sofrimento que vem junto com aquelas escolhas equivocadas, aquilo ali já traz um aprendizado. Aquilo vai ficar em mim, arquivado no meu ser, na minha memória espiritual. As lembranças, os sofrimentos, as dores e os aprendizados. E ele diz, sabe o que significa? Que numa próxima existência eu nem precisarei racionalizar, utilizar a minha inteligência e a minha razão para que eu saiba o que é o certo, ou para que eu saiba o limite das minhas atitudes. E por que isso? Porque ele diz, a intuição já vai me dar a resposta. A própria intuição, que nada mais é do que a lembrança das nossas vivências, das nossas experiências, do nosso aprendizado, também a intuição já vai agir, como ele diz, de modo a preservar o seu próprio equilíbrio. Se eu já vivi dor no passado, agora o meu próprio organismo já atua de forma intuitiva para me preservar daquele sofrimento novamente. Como a me dizer, cuidado, tu já passaste por isso e não foi bom. Cuidado para que a situação não se repita. E assim a criatura vai, pouco a pouco, crescendo, evoluindo e errando mais, tendo mais consciência dos seus limites e, portanto, das suas atitudes. Miramês ainda nos diz, a natureza está cheia de regras áureas, de sorte a nos ajudar. Quem já se encontra em caminho com elas, sente a felicidade no andar e no viver junto a essas regras, por amar a disciplina e sentir o amor por tudo que existe na vida, criado por Deus. Compete a nós estudarmos todos os dias as lições da natureza e, se não aprendemos ainda, busquemos nos livros dos homens, aqueles que já sabem copiar as lições onde Deus escreveu, ou buscar na própria consciência. Tudo depende um pouco da maturidade espiritual, e antes que chegue essa hora, usa a tua inteligência, analisa as coisas e não percas tempo a ver somente os defeitos alheios, que são sempre frutos dos primeiros impulsos, quando estamos caminhando para a libertação.
Acordemos, pois o julgamento não nos leva a nada. Sempre que pudermos, observemos a nós mesmos, onde existe muito trabalho a ser feito. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Podes ser um hábil observador. No entanto, quando saíres dos limites da tua pesquisa, passando a observar e propagar os defeitos alheios, sofrerás corrigendas à altura dos teus desequilíbrios. Deves observar com todo empenho as leis naturais que agem dentro e fora de ti, a te convidarem para o bem. Meus queridos amigos, nesse finzinho, Miramês nos alerta que precisamos essencialmente mudar a nós mesmos. Temos o hábito de olhar sempre a problemática do outro e evitamos de olhar a nossa problemática. E por quê? Porque quando eu olho a do outro, eu não preciso fazer esforço de mudança, porque cada um é que muda a si mesmo. Eu, mesmo que eu observe qualquer dificuldade, qualquer problema no outro, é o outro que vai precisar se trabalhar para modificar. E se eu não olho para mim mesma, eu não preciso mudar, eu não preciso descruzar os braços, sair da minha condição de ociosidade e mudar. E a mudança é difícil porque requer esforço, perseverança, dedicação, requer muitas vezes o cair e o levantar, e há pessoas que não querem passar por esse processo, mas ele é inevitável. Eu passarei, todos nós passaremos por ele, se não agora, no amanhã, porque todos nós precisaremos crescer, fazemos parte da obra da criação e a lei do progresso faz parte de nós. Então vamos ser espíritos mais evoluídos, perfeitos, felizes e puros. Mas o tempo que vai demorar para que eu consiga alcançar esse objetivo, isso vai depender de mim, das minhas atitudes no hoje. Então, meus amigos, a lição de hoje deixou muito claro que nós temos tudo aquilo que necessitamos dentro de nós e no meio, na natureza, para nos mostrar os limites do certo e do errado, os limites do bem proceder. Precisamos apenas observá-los e segui-los, e assim conseguiremos o quanto antes alcançar a nossa meta maior, que é a felicidade e a perfeição. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar verdadeiramente. Meus queridos amigos, nossas pétalas de hoje vão finalizando. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um aprendizado. Desejo um dia encantador para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.